tarde a todos, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live. Lembrando que a gente vai ter live todos os dias até domingo às 5 da tarde, né? A princípio sempre esse horário, se tiver algum imprevisto eu aviso vocês. Até no domingo, porque na segunda-feira inicia o workshop Semana da ET e aí a gente vai todo mundo pra lá, que não vai ser no Instagram. Quem não se inscreveu ainda tá lá no meu perfil a inscrição, tá bom? Do workshop gratuito e online. E, gente, o tema de hoje, muito importante também para variar, né? Essa semana todas as nossas lives são com o tema Demandas em Ergonomia. Então ontem a gente viu a primeira demanda, que são treinamentos ergonômicos, tá? E a demanda de hoje que a gente vai estudar, compartilhar conhecimento é análise ergonômica do trabalho para terceiros, que é uma dúvida muito comum, né? Não é só quem faz e quem não faz, né? É um pouquinho além disso. Oi, Mariana, cadê a mascotinha Júlia? Tá aí? Pessoal aí, firme. Oi, Adma, Fabrício. Obrigada aí pela presença, pessoal. Bom, então, análise ergonômica do trabalho para terceiros, tá? Olha só, gente, primeiro de tudo, rapidão, caso tenha alguém um pouquinho mais leigo no assunto, tá bem rapidinho, análise ergonômica do trabalho, o que é, né? É um laudo ergonômico, o famoso laudo ergonômico, né? Análise ergonômica do trabalho é um laudo que a gente emite, e para emitir esse laudo, a gente precisa fazer um estudo profundo das condições de trabalho daqueles trabalhadores, tá? Então, é um laudo técnico, tá explícito no NR17 e tudo mais. E quem precisa fazer essa ET, né? A princípio, com o texto que temos hoje, né, na NR17, que não foi ainda publicado o texto oficial, todos os empregadores, tá? E isso é importante, esse conceito a gente entender, para a gente tratar do assunto de terceiros, né? Quem é que faz análise ergonômica do trabalho? E aí, a princípio, todos os empregadores precisam fazer análise ergonômica do trabalho. Só de pegar esse trecho da norma, a gente já subentende que quem é que faz análise ergonômica do trabalho? É a empresa que está contratando aquele terceiro, ou é a empresa que é o empregador daquele colaborador? Coloca aqui no chat pra mim, só pra eu ver se vocês já captaram essa mensagem assim rapidamente, só de pegar o trecho da NR17, né? Que todos os empregadores precisam realizar análise ergonômica do trabalho dos seus funcionários. Manda aí nas mensagens só para eu ver se só com esse trecho já ficou claro, mas a gente vai discutir bem profundamente, tá? Perfeito, já estão mandando aí, o empregador. Exatamente. Fabrício não é o contratante. Gente, perfeito, o pessoal tá mandando aí, né? O empregador está ganhando. Exatamente. Então, regra número 1, tá? Quem precisa legalmente realizar análise ergonômica do trabalho é a empresa que tem aquele funcionário como CLT dele. E onde esse funcionário estará alocado trabalhando é uma outra discussão que a gente já vai conversar, tá? Já vai ficar bem claro esse assunto. Então, regra número 1, tá? Quem tem que fazer análise ergonômica do trabalho é o empregador, ou seja, aquele empregador que detém aquele funcionário como contratado CLT. E esse funcionário ele pode trabalhar, prestar serviço, ser terceiro em vários outros locais, tá? Se for autônomo, não tem obrigação nenhuma de realizar análise ergonômica do trabalho, porque o autônomo, ele é responsável pela sua própria saúde, tá? Então, ele é o responsável. Se ele quiser realizar a sua própria análise ergonômica do trabalho, ele pode fazer, tá? Para atestar suas condições de trabalho. Mas confesso que é muito raro isso acontecer, tá? Basicamente, o que são trabalhadores terceiros? São profissionais que são CLT de uma empresa, né? E que, eventualmente, eles podem prestar serviços para outras empresas contratantes na sede dessas empresas contratantes ou, às vezes, até na rua, enfim, tem N maneiras de ser um prestador de trabalho terceiro, tá? Quando a gente tem essa situação, olha, salva isso que eu vou dizer. A obrigatoriedade de fazer análise ergonômica, sim, ela é daquela empresa que detém esse profissional como CLT, porém, olha só, dependendo do que aconteça dentro daquela empresa
que ele está prestando serviço, esse trabalhador ele pode acionar essa empresa também, dependendo o acidente, dependendo da doença, dependendo da situação, ela pode entrar com uma coparticipação naquilo, tá? E sabendo disso, sabendo de toda essa questão legal, que ela sim, ela pode estar contribuindo com aquilo e responder legalmente também, o que as empresas costumam fazer, essas contratantes que contratam um terceiro de outra empresa para prestar serviço para elas? Como uma forma de pré-requisito para fechar esse contrato de trabalho, de prestação de serviços, elas pedem para esta empresa que vai fornecer este terceiro para prestar serviço para ela, ela solicita como um pré-requisito para fechar aquele contrato de trabalho, uma análise ergonômica do trabalho. Ou seja, essa demanda ela é muito, muito comum. Deu para pegar a ideia? Olha, fulano, eu só fecho um contrato contigo para você me prestar esse serviço para mim com os seus funcionários, se você, lá na nossa burocracia de fechamento de contrato, me entregar uma análise ergonômica do trabalho, ou um laudo ergonômico que o pessoal costuma chamar também. E isso está cada vez mais comum, tá? Inclusive, até muito doido, eu já tinha fechado o tema da semana e ontem eu recebi, não sei se vai dar para ver, ontem eu recebi uma solicitação de orçamento de 3 funções para fazer análise ergonômica, laudo ergonômica ele colocou aqui. E aí, quando eu perguntei lá qual era, acho que tá ao contrário para vocês, quando eu perguntei qual era o motivo da realização dessa análise, né, que a gente sempre tem que conhecer a demanda para a gente já voltar os nossos olhos para isso, ela me respondeu, é porque a empresa que a gente vai prestar serviço precisa desse laudo ergonômico para nos contratar. Então, casou muito com a live de hoje, porque eu já tinha escolhido o tema na segunda-feira e esse orçamento chegou ontem para mim. No meio desse caos, dessa crise, as coisas ainda estão acontecendo, gente. Então, por isso que eu digo, vamos acelerar, vamos se mexer, que tem muitas coisas ainda acontecendo, né? Mesmo com o nosso isolamento. E aí, gente, para resumir isso, né? Basicamente é isso. As empresas hoje, elas estão usando como um pré-requisito já ter uma análise ergonômica do trabalho para esses colaboradores aí então serem admitidos naquela outra empresa. Não é admitidos, né? Eles vão trabalhar naquele local, não envolve uma admissão muitas vezes, mas já pedem isso, né? Já precisa dessa análise antes e às vezes eles nem passam pelo processo de cotação de orçamento se já não tiver análise ergonômica. Às vezes eles dão essa abertura, não, você me envia até tal dia análise? Não, eu te envio, então tá, e começa a participar do orçamento. Ou fechou, você tem até tal dia para me entregar essa análise, para daí então a gente assinar o nosso contrato. Então é muito, muito, muito comum, justamente pelas as empresas já saberem que elas podem serem coautoras de alguma situação trabalhista, elas já se precavêm nesse sentido antes mesmo de contratar. Não, tudo bem, a gente pode ser coautor em alguma situação, mas pelo menos já quero esse laudo, essa análise previamente, que aí a gente já consegue solicitar melhorias. E outra coisa eu acho bem legal isso, muitas empresas que contratam terceiros de outras empresas, eles passam por auditorias dessa empresa contratante, geralmente empresas grandes, sabe? Que já tem, né, que já estão num outro patamar, elas auditam as prestadoras de serviço para ver se está tudo ok, o cronograma de ações ergonômicas está funcionando e também é um pré-requisito de cancelamento de contrato. Então, se numa das auditorias que essa contratante vai nessa empresa prestadora de serviço, vai auditar e as ações ergonômicas não estão acontecendo, aquele laudo, sei lá, venceu, aquela análise ergonômica venceu, etc., é motivo, em alguns contratos, de cancelamento de contrato em cláusula de contrato, tá? Então, é bem importante isso também, tá? Gente, até um exemplo, né? Eu também já fui prestadora de serviços. Eu era contratada CLT de uma empresa de fisioterapia do trabalho, de ergonomia, e eu nunca ia na minha sede, né, da minha empresa, que era o meu responsável CLT.
Eu só atendi os clientes, né? Eu era prestadora de vários clientes lá dessa empresa. Então, eu sei bem como que funciona isso, né? Tem uma situação bem importante, que é o seguinte, inclusive aconteceu nesse caso desse orçamento ontem. Prestem muita atenção. Se essa empresa que está contratando esses prestadores de uma outra empresa solicita uma análise ergonômica como pré-requisito para fechar esse contrato, ou já fechou, mas tem um prazo lá para entregar, o que pode acontecer? Pode acontecer de ela pedir uma análise ergonômica, só que o colaborador ele vai trabalhar lá full time nessa empresa contratante. Só que entra na minha cabeça e pensa comigo, como que eu vou fazer uma análise ergonômica desta função, deste colaborador ou desses colaboradores, se eles não começaram essa atividade lá naquela empresa ainda? Como que eu vou fazer essa análise? Entende que tem um delay ali, ou acho que o contrário, uma antecipação de uma situação de trabalho que ela ainda não existe. Então, manda aí se vocês entenderam que eu disse que isso é um pouquinho complexo mesmo. Vamos supor assim, eu, Débora, sou contratada de uma empresa e essa empresa contratou a minha empresa, que eu sou CLT, para eu prestar serviço de, sei lá, fisioterapia, alguma coisa lá nessa empresa. Só que essa empresa que está me contratando, ela já quer uma análise ergonômica de mim, de eu, Débora, como pré-requisito para me contratar, para contratar essa empresa. Só que eu não tô trabalhando ainda, né? Eu não tô lá ainda. Gente, o meu chat tava parado lá em cima. Nossa, há muitos anos. Gente do céu, perdão. Eu achei que ninguém tava conversando. E aí, nossa senhora, tem um monte de coisa aqui. Perdão, gente. Ai. Não sei se eu vou conseguir acompanhar. Gente, manda de novo. Oi, Saio. Se forem perguntas importantes, manda de novo, porque eu cometi uma gafe. Passou um monte de pergunta e eu não tinha visto, não vou conseguir dar conta. Manda de novo. Perdão, não tava conversando com vocês mesmo, eu achei que ninguém tava mandando nada. Gente, Dima, podemos fazer a nossa própria ET mesmo sendo proprietário da empresa? Pode sim. Se você tem um responsável legal, né, para fazer essa análise, você pode fazer a sua própria análise. Inclusive, onde eu trabalhava, o que tá acontecendo? Ai, meu Deus. Cadê? Aí, acho que esse Mohamed foi embora agora, eu não sei o que ele mandou, mas vocês falaram pra eu tirar o Mohamed e eu acabei de tirar. Eu não vi o que ele mandou não, obrigada, gente. Onde eu tava, sim, tá, Adma, você pode fazer a sua própria análise, é só você assinar como responsável técnico, se você é o responsável técnico, e bola pra frente, pode fazer, tá? Inclusive, onde eu trabalhava CLT, eles mesmos tinham nossas análises ergonômicas como funcionários, eles trabalhavam com isso, tá? Gente, agora muito importante, né? Como que eu vou, como que vai fazer uma análise ergonômica de uma pessoa que ainda não está trabalhando lá naquele terceiro, né? Que é comum, acontece. Então, aquela empresa quer contratar essa empresa aqui e ter eu como prestadora de serviço lá, só que já quer uma análise ergonômica, só que eu não tô lá trabalhando ainda. E aí já aconteceu comigo, tá? Depois eu vou ler o que esse Mohamed aí mandou. Eu não consegui ler. Cada doido, né? Já aconteceu comigo. A empresa queria uma análise ergonômica, só que o funcionário não estava lá prestando serviço ainda, ele ficaria lá full time. Então, o mais coerente é fazer análise ergonômica quando o colaborador já está lá, porque envolve aquele novo ambiente que ele está, aquelas novas atividades, envolve aquele novo layout, aqueles equipamentos que ele não está lá hoje para eu analisar, então eu tenho que esperar o colaborador estar lá. Então já aconteceu nessas tratativas de orçamento,
eu ligar para o contratante, aquele que vai contratar esse prestador de serviço, e explicar: olha, eu entendo que é um pré-requisito para fechar o contrato com esse prestador, né, de serviço de ergonomia. Só que o melhor cenário é a gente fazer análise ergonômica quando esse colaborador já estiver lá prestando serviço. A gente pode adiar um pouquinho esse prazo, e assim que esse colaborador estiver na sua sede, iniciando os trabalhos como prestadora, aí então a gente fazer a análise ergonômica dele, porque o que acontece? Se não for desse jeito, a análise ergonômica ela vai ficar obsoleta. Eu vou fazer a análise ergonômica, sei lá, de onde ele é contratado CLT, mas a partir de hoje ele não está mais aqui trabalhando. Ele vai estar lá naquele contratante, que é uma outra sede, que é uma outra empresa, prestando os serviços. E isso a gente faz realmente se for full time. Então, não, é um prestador que vai ficar lá, né, todo esse tempo. Então, o melhor cenário é, caso isso aconteça com vocês, eu tô compartilhando porque já aconteceu comigo, faz essa intermediação entre a empresa que vai prestar serviço e o contratante desses prestadores de serviço. Informa aqui uma análise ergonômica. Ideal seria já fazer análise com ele lá trabalhando, para essa análise ficar fidedigna e atualizada. Então, geralmente dá certo, tá? Quando a gente, aqui somos responsáveis técnicos, tá? Por este trabalho. A gente faz essa intervenção, explica tecnicamente o porquê que o melhor cenário era isso, aí a empresa que está contratando tende a aceitar, e aí o colaborador inicia os trabalhos lá, e aí a gente já faz a análise ergonômica do trabalho, o famoso laudo ergonômico, quando ele já está lá trabalhando nesse novo ambiente, nessa nova sede, nesse novo cenário, para a análise já ficar atualizada, beleza? E o contrário também acontece, né? O que é o contrário? Eu tenho uma empresa que tem prestador de serviço, né? E ele vai em vários lugares. E aí o pessoal fica descabelado, né? Meu Deus, como que eu vou fazer? Ele vai em vários lugares, ele tá em vários cenários diferentes, ele é ambulante, né? O que fazemos, né? Isso também é bem complicadinho, mas nada que não dá para ser resolvido. O ideal seria pegar as principais situações que mais se repetem, porque realmente eu considero impossível você pegar todas as situações, né? Porque senão você teria que ficar muito tempo, sei lá, meses, todos os dias acompanhando esse trabalhador, que ele vai em vários lugares. Só que se ele tem uma função, um trabalho bem estabelecido, esse trabalho ele vai se repetir, ele vai ter padrões, tá? Com certeza ele vai ter padrões. Então, a gente precisa fazer um filtro bem direcionado das principais situações que ele tem, do que mais se repete no dia a dia de trabalho dele, para então a gente fazer essa análise e ficar o mais fiel possível do dia a dia de trabalho dele, né? A gente sabe que é um pouquinho complicado, realmente vai ficar coisas... Adma, pandemia é motivo para prorrogação de AET? Não sei se solicito a prorrogação ou não. Então, eu acho assim, Adma, se você já está analisando e não precisa mais coletar nada, você pode entregar virtualmente essa análise. Agora, se você precisa coletar na empresa, aí eu acho que é algo muito pessoal e do cliente. Tipo, você, Adma, você ou sua equipe quer ir lá nessa empresa, né? Talvez correr riscos ou com todas as proteções devidas. E se essa empresa está trabalhando, que você pode fazer essas análises agora, se essa empresa tem uma política de tá tranquilo, pode vir analisar ou não, né? Então, eu acho que isso é bem pessoal e também de acordo com as características dessa empresa. Mas se você já está analisando e é só para entregar, você pode entregá-la virtualmente, tá? Sem problemas nenhum. Então, gente, deu para pegar o espírito de se é um prestador que vai em vários lugares, o ideal é se aproximar ao máximo a nossa análise do dia a dia de trabalho dele. E para isso, a gente acaba que seleciona as principais atividades dele, tá? E o que mais acontece frequentemente, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui.
É isso mesmo. A live de hoje é bem curtinha. E aí eu vou ficar mais uns 10 minutinhos respondendo dúvidas, tá?